Senhor presidente, deputado Atelino, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, galeria. Senhor presidente, sobre a moção, então, o deputado Max utilizar o outro lado da tribuna, que está com ruído muito forte, está falha de comunicação aí. Peço que reinicie a conferência do tempo do deputado Max. Senhor presidente, deputado Atelino, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, galeria, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e pela internet. Senhores deputados, meus pares, meus colegas, estou nesta casa há 14 anos. Aprendi, durante esse tempo, a vencer e a perder. Isso faz parte da democracia. E a margem que o Legislativo tem para dar resposta aos anseios da população, em termos de legislação, é muito pequena. A maior força do Legislativo talvez seja a palavra, a tribuna. E eu vi aqui nesta casa, e não estou aqui para aprovar um projeto do deputado Bira instituindo o Dia do Bombeiro, é simbólico, talvez seja uma homenagem singela, é o que nos resta legislar, é meritório. Então, como deputado, eu fico satisfeito de votar a favor dessa matéria. Vai mudar a vida da população do Maranhão? Não. Mas vai homenagear uma categoria importante que faz o seu trabalho e arrisca a sua vida. Então, eu sou a favor. São pequenas vitórias que nos incentivam na vida pública. Essa talvez seja uma pequena vitória do deputado Bira, que eu me solidarizo, e desta casa. E tem dia que a gente perde. Mas talvez não nós percamos. Eu vi aqui uma matéria de um alcance incomensurável para o Estado do Maranhão, onde não houve questão partidária. Um projeto que permite uma arrecadação a mais de 250 milhões para o Estado do Maranhão no próximo ano. 250 milhões. Aí, deputado Pereira, nós estamos legislando grande. Nós estamos viabilizando os recursos para atender a população mais carente do nosso Estado. Lá em Açailândia, lá em La Roque, aquela ponte, aquele hospital, aquele centro de saúde, que o governo diz que não tem dinheiro para fazer, nós estamos dando a oportunidade para ele ter o dinheiro para fazer, para executar. E eu vi que essa matéria aqui não foi partidarizada, até porque esse é um projeto que eu defendi ele pelo mérito, porque esse projeto já existe em outros estados, essa taxa já existe em outros estados, ele já recebe há algum tempo, e o Maranhão não recebe, é impactado com essas grandes mineradoras, essas grandes fortunas que existem no Brasil e no mundo. A Vale do Rio Doce é uma player internacional, é uma multinacional. A Alumar é uma multinacional. Ela não paga ICMS para o povo do Maranhão, por causa da Lei Candir. Ela não paga a taxa do minério para o povo do Maranhão, mas paga para o Pará, paga para Minas Gerais, paga para o Amapá. Ela não paga o CFE para o povo do Maranhão, mas paga para o Pará, paga para Minas Gerais, paga para o Amapá. E o discurso que sempre houve aqui, principalmente da oposição e com o meu apoio, é que passa o minério aqui, a gente fica ouvindo o navio levar o minério e a nossa riqueza e não fica nada para o Maranhão. E é verdade, porque não é verticalizada a produção do minério, deputado Alexandre Almeida. Não se faz aqui uma siderúrgica, não se faz aqui uma indústria de transformação, não se gera emprego qualificado para o Maranhão. E eu vi que nós debatemos essa matéria aqui no mérito. Muitos deputados aqui estavam indecisos, e foi no debate, na discussão, no convencimento, e não na partidarização, que foi aprovada essa matéria. Antes de eu subir da tribuna para a aprovação dessa taxa, muitos deputados aqui estavam em dúvida, e foi questionando, debatendo, que a gente aprovou 250 milhões por ano para o Maranhão. E eu aqui o fiz, porque é um projeto para o Maranhão. Eu sou um deputado que não sou da base do governo. Eu poderia não fazer essa proposta, porque quem vai usar esse governo é o atual governador Flávio Dino. Mas eu fiz porque é para o bem do Maranhão. E esse foi o debate que a gente teve aqui em alto nível e foi aprovado o projeto. Agora é triste.
a gente verificar que a base do governo, que foi convencida, votou a favor de um projeto que está na linha do governo, de taxar as grandes fortunas, e não existe fortuna no Maranhão maior do que das multinacionais, como a Vale do Rio Doce e do Alumar, e na redação final, uma matéria que foi votada há 15 minutos atrás, com a ampla maioria dessa casa, essa casa se submeter para derrubar um projeto que, no mérito, votou favorável. Esses dias a gente fica triste de ser político e de ser deputado. Diminui o nosso mandato. Eu fico muito triste, porque esse projeto iria... A área do Itaquibacanga é uma das áreas precisa mais investimentos aqui no Maranhão, é onde estão as grandes indústrias, Deputado é lá que a Max Vale está Barros. situada. Deputado Max, só pela ordem rapidinho, senhor presidente, deputado Atalino. Só para concluir. Acho que por aqui constou o tempo de 5 minutos como sendo encaminhamento, quando na verdade é 10 minutos, 10 minutos. de discussão. Peço que acrescente mais 5, deputado Max. Muito obrigado. A área de Itaquibacanga, lá que está o coração da Vale do Rio Doce, poluindo o nosso mar, porque lá fica o mercúrio, lá fica os particulados, e quem controla essa poluição é a própria Vale do Rio Doce, como é a Alumar, que deixou a lama vermelha lá, se houver um vazamento, vai contaminar todo o subsolo e as águas do Maranhão, e nós temos esse passivo, e não temos recursos que os outros estados têm. Essa taxa que nós colocamos aqui, que essa casa votou, existe em todos os estados onde há atividade mineral. Minas Gerais recebe R$1 bilhão, o Pará R$1 bilhão. Nós não temos direito a receber 250 milhões de reais? Eu lamento. Eu não vou aqui atacar nenhum colega, porque nunca o fiz, nunca agi dessa maneira. Mas essa decisão me parece que é uma orientação do governo. E esse projeto aqui está desde 2015. Em nenhum momento eu fechei a porta e fui intransigente contra esse projeto. Abri para o governo apresentar a proposta, para apresentar a emenda, para aprimorar o projeto. A própria Vale do Rio Doce pediu uma audiência comigo. Eu permiti a audiência com a Vale do Rio Doce. Se tivesse alguma coisa incorreta para aprimorar o projeto, eu faria. Está há 5 dias aqui na urgência, e alguns deputados da base do governo me pediram para não votar, porque eles queriam aprovar o projeto, e eu aguardei a posição do governo do Estado, e não chegou. A FIEMA me procurou também ponderando. Quando eu fiz as minhas argumentações, o representante da FIEMA disse que era a favor do projeto. Agora nós temos um discurso que as multinacionais exploram o nosso país, que levam as nossas riquezas, e no momento de a gente fazer o mínimo de justiça, que parte desses recursos revertam para a população mais pobre do Maranhão, a gente vota a favor no mérito, e depois há essa decisão de votar contra a redação final. É um dia que eu me entristeço realmente de estar aqui como deputado. Deputado Max. Lamento profundamente, porque não é um projeto, Pereira, do meu interesse pessoal. Não estou defendendo aqui o interesse paroquial do município onde eu sou votado. Não estou fazendo isso, estou defendendo o interesse do Estado do Maranhão, querendo fazer um grande debate nesta casa aqui. E esse projeto está na linha da defesa do atual governo, que quer taxar as grandes fortunas. Aumentou o imposto, entretanto, do ICMS do combustível, que atinge toda a população mais pobre. Para fazer transporte precisa de combustível, encarece todos os produtos da linha produtiva. Aumentou o preço da energia no ICMS, penalizou os mais pobres. E agora, na hora de cobrar dos mais ricos, das multinacionais, que ficam com nossa riqueza, a gente se ajoelha, a gente se agacha para essa posição. Eu lamento muito, lamento profundamente. A Vale esteve aqui ao longo do tempo, fazendo suas ponderações aqui, eu acho que não convenceu, porque a maioria dos deputados votou a favor. 10 minutos depois mudam de posição. Deputado Marco Aurélio, 250 milhões para a Imperatriz por ano. O que isso não vai fazer daquela cidade, deputado Marco Aurélio? Como é que nós podemos abrir mão desse recurso que o Pará tem, que o Amapá tem, que Minas Gerais tem? Por que nós vamos abrir? Aumentamos o ICMS do combustível, aumentamos o ICMS da energia. E a Vale do Rio Doce, que teve o maior lucro do último trimestre em todo o Brasil, 7 bilhões, não pode pagar o que ela paga para os outros estados? Deputado Max. Deputado Adilazo. Quero parabenizar Vossa Excelência e me solidarizar com Vossa Excelência, que realmente é de se entristecer. Onde fica a credibilidade, na verdade, daqueles que nos enxergam, daqueles que estão nos vendo? Uma vez que há 10 minutos atrás foi aprovado por ampla maioria, sem discussão, e na hora da redação final, poucos minutos depois, tudo muda-se sem ter nada plausível, sem ter tido uma discussão, uma contraproposta, sem nada. 2 ligações
E essa casa, a bel prazer do governo, muda e desfaz aquilo que já foi feito. E o projeto foi aprovado. Nós não podemos aqui rasgar o regimento dessa casa para agradar governador. O projeto foi aprovado. Agora, se o governador quiser vetar o projeto, é um direito dele. Agora, nós não podemos aqui mudar as regras do jogo para agradar governador. Assim como foi ontem, que foi aprovado a questão da lista dos fantasmas, que foi aprovado e depois colocou-se em votação de novo, porque iria desagradar o governador, essa lista dos fantasmas. Da mesma forma agora, que foi aprovado o projeto, e a gente voltar atrás daquilo que foi aprovado há poucos minutos, será se vale a pena continuar aqui esta casa como a casa do povo, sendo submissa, sendo subserviente ao extremo? Uma coisa é você ser da base de apoio do governador, outra coisa é você rasgar suas convicções no estalar de dedos. Então, deputado Max, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, que o projeto foi aprovado e agora cabe somente ao governador vetar. E Vossa Excelência é muito feliz quando fala isso. Ainda ontem na TV Guará, uma entrevista do governador Flávio Dino, ele fala em taxar as grandes fortunas, de taxar os empresários, que tudo mudou, e ele faz justamente ao contrário. Aqui, ele taxou, é aquele microempresário, aumentou o ICMS na conta de energia, na conta de combustível, na conta de telefone, que prejudica a população. E agora que o Estado pode arrecadar 250 milhões a mais, ele acha ruim? Ele não quer? Ele só quer o dinheiro se for daquele mais necessitado? Só vale os milhões do imposto se for pago por aqueles que mais necessitam? Há algo de estranho nisso, deputado Max Barros. E quero dizer a Vossa Excelência que cabe ao governador agora vetar, mas a matéria foi aprovada, presidente Otelino. Muito obrigado. Deputado Max, peço a Vossa Excelência que conclua. Já passou 1 minuto e 15 do seu tempo. Presidente, eu agradeço a aquiescência de Vossa Excelência e vou concluir como Vossa Excelência determina. Apenas solicitei. Viu? Mas com a solicitação de Vossa Excelência a gente acata. Eu queria dizer a todos aqui que eu não faço política aqui agredindo ninguém, nem governo que eu discordo dos projetos, eu não agrido o governo, eu discuto os projetos. Essa tem sido a postura nesta casa. E também não faço briga por questões paroquiais, isso a gente discute nos municípios onde a gente já é votado. Aqui na Assembleia eu procuro discutir os grandes projetos e dizer que essa casa é maior do que todos nós e que essa atitude de querer desfazer um projeto que foi há 10 minutos aprovado, um projeto que é justo socialmente, que traz dinheiro para o governo do Estado para investir em causas sociais, seria lamentável se isso acontecesse. Seria uma decepção, não pessoal. Eu estou fazendo aqui, pelo menos, a minha parte. Eu tenho a consciência tranquila que eu estou fazendo a minha parte. Agora, a casa que iria se diminuir se isso prevalecesse. E o governo que ia entrar numa contradição terrível. Até porque esse projeto é ipsilítere o que tem em Minas Gerais e no Pará. Então, não tem questão de legalidade, nem de valor absurdo, não tem nada. E teve espaço para o governo aditar o projeto aqui, que eu poderia concordar. Então, é uma contradição no discurso do governo e na votação desse projeto. E eu faço aqui um projeto que é para o Maranhão, não é um projeto paroquial, e que permite o governo ter 250 milhões em caixa a mais para atender às demandas sociais. Eu lamento. Presidente, eu sou contra a judicialização da política. Eu acho que utilizar a polícia, o judiciário, as questões políticas deviam ser resolvidas nesta casa. Essa é a minha posição. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que ainda não tem uma posição final sobre a interpretação da negação, da não aprovação da redação final. Que eu tenho convicção, e o Braulio, que é um grande assessor desta casa aqui, que nos presta muito serviço aqui, sabe que a redação final se dá quando tem uma emenda. E que se não foi aprovada a redação final, a emenda não foi aprovada, mas o projeto original continua valendo. E se, com todo respeito a Vossa Excelência, se não for essa interpretação da mesa, eu vou judicializar pela primeira vez na minha vida uma questão política. Muito obrigado, senhores deputados.